No meu caso, era mais na estratégia, né? E assim, eu tinha uma mente blindada, né? Como diz O Gustavo. o Gustavo. Eu tinha, sabe, eu sabia o que eu podia fazer, o que eu não podia, e sempre soube como fazer o meu adversário acreditar no que eu queria que ele acreditasse, né? Sim. Então isso daí foi a forma que eu consegui me sobressair. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Uma honra. Prazer estar aqui com você, bicho. Porra, um cara que, como outros aqui, vários que eu recebia, mas assim, e eu falo muito isso, acho que o jiu-jitsu traz essa conexão, né, cara? A gente acaba, a gente falou até isso na nossa conversa, que a gente acaba fazendo um network muito animal, né, cara? Assim, porra, de pessoas incríveis pelo mundo. E você é mais um cara que pra mim foi uma referência também no jiu-jitsu, né? Eu acho que você fez parte ali de um movimento, de um momento muito importante no nosso jiu-jitsu, os anos dourados, de repente, né? Os anos 90 ali. E o que eu ia falar agora, inclusive em off, a gente aproveitar que a gente tá gravando, é que você foi um cara que eu conhecia, cara, você acha que era faixa azul ou quase roxa ali naquela época, porque eu treinava com brigadeiro, sempre treinei com brigadeiro, e tinha o Felipe Moreno e o Cláudio Moiano, que treinavam com a gente, né? E teve um momento ali, cara, que eles já começaram a entrar nessa de competir e falar assim, pô, a gente tem que expandir aqui, a gente tem que dar outros treinos, né? Mas e aí foi quando a galera foi pra Master. E o Brigadeiro chegou até a se juntar. Uhum. E aí eu lembro, um dia eu fui treinar com eles também, a gente foi lá no Carinhoso, naquela academia. Exatamente. E você tava lá, tava o Leozinho, eu cheguei a treinar com o Leozinho. O Leozinho era faixa marrom nessa época. Então, assim, eu lembro de você e lembro dessa época, né, assim, porque ali foi, porra, pra mim foi o início ali, né, cara, pra mim, na minha história no jiu-jitsu ali, a minha jornada. E lembro que você já era um cara com essa cabeça, com esse mindset competitivo, né, cara. Eu lembro que você e Felipe Moreno, assim, era um cara mais ou menos ali do mesmo peso, né. O Felipe foi um dos caras que eu mais lutei na vida, cara. Acho que até eu ir para os Estados Unidos, ele tinha sido o cara que eu mais tinha lutado. Acho que foi ele, cara. Mas nas faixas coloridas, né? Nas faixas coloridas, porque até depois a gente passou a ser da mesma equipe. Sim. E assim, quando eu lutei com ele de faixa azul, na época que era do Clube Barra, né? Isso. Ele era do Clube Barra, e quando ele foi treinar lá, eu ainda teve uma vez que a gente fez uma seletiva, mas ainda por cima era melhor de 3, cara. Pô, a gente lutou 3 vezes. Nossa, o Felipe era Jesus. Pô, meu irmão. O Felipe até diferente do Cláudio. O Cláudio era assim muito técnico, né? Mas o Felipe, meu irmão, era um cara que é muito forte, um cavalo, meu irmão. Assim, não dá pra treinar com esse cara. Então, assim, voltando ao que eu tava falando, né, cara? Você foi uma referência ali, porque
inclusive lutou em vários pesos, né, cara? Com vários caras também, com várias outras referências desse, né? E fez ali uma história, né? Foi um cara que deixou ali, marcado ali por várias lutas, enfim, que você fez. E um cara a se espelhar, né? Principalmente nessa parte técnica esportiva. Então, porra, muito grato aí, cara, de ter seu tempo, sua energia aqui, a gente poder estar trocando essa ideia de uma coisa que eu acho, né, cara, e vejo cada vez mais o quanto a nossa arte, né, eu gosto de ver assim, até muito além do esporte, né, por mais que eu entenda que o esporte também é muito importante, né, essa parte esportiva. Você que foi um cara também que é atleta, né, participou e acho que participou muito desse movimento para tornar hoje o jiu-jitsu também muito forte no esportivo, né? Mas eu vejo o quanto que essa ferramenta ela é importante para a nossa vida como um todo, né? Para a nossa formação como ser humano, né? E talvez hoje, um pouco mais maduro em vários sentidos, né? Eu consigo enxergar e organizar isso, botar isso num sistema até mais fácil, mais claro de fazer as analogias, né? Assim, do que, porra, como é que a gente trabalha a disciplina no dojo e leva pra vida, né? Como é que eu trabalho a conexão no dojo e levo pra vida, né? Como é que eu trabalho minha sensibilidade energética e levo pra vida, enfim, tudo isso a gente trabalha isso no jiu-jitsu, né? E a gente acaba levando pra nossa vida de alguma forma, e certamente pra você deve ter sido um pouco assim, né? É legal a gente falar um pouco da tua história, né? Assim, do início do negócio, né? Essa tua carreira primeiro como atleta e depois uma passagem, uma transição, como vários fizeram também, né? Não só indo pra América, mas como professor, né, cara? Depois você vai ensinar tudo que você viveu, né? Então, e você viveu realmente grandes experiências, né? Vivi. Porra. Cara, o jiu-jitsu da minha época era muito rico. Na época, a gente treinava muito junto. Eu viajava muito para São Paulo para treinar, viajava muito para o Espírito Santo para treinar, viajava para competir. A gente tinha um grupo que era muito coeso, assim, todo mundo ajudava todo mundo. Era uma galera que na época estava na linha de frente do desenvolvimento do esporte. Leozinho, Tererê, Jamelão, Ratinho, Demian, cara, Teles, tanta gente assim, não dá nem para falar todo mundo, né? Sempre esquece um monte de gente. Eu sempre tive um contato bom com o pessoal do judô também. Tinha grandes amigos que faziam judô. Então, eu vivi esse momento do jiu-jitsu saindo dos anos 80. Eu comecei a treinar em 93, né? Uhum. Então, saindo dos anos 80 e iniciando essa abertura, né? Porque naquela época o cara que era do Cássio não falava com o cara que era da Barra Grace. Era Barra Grace na época ainda, né? Hoje em dia é Grace Barra. Na época é Barra Grace. Sim. E tinha uma rivalidade grande que muitas vezes chegava naquele ponto em que você não era amigo do teu oponente. Porque hoje, assim, o cara treina no mesmo dia, vai lutar, treina de manhã e luta de tarde, assim. Pra mim é difícil entender. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. E até na própria competição o clima mudou muito, porque na hora da luta também, né, meu irmão, era muito mais tenso. Tinha uma rivalidade. O lance de ser aqui
E aí você ter, cara, aquelas torcidas, né, É. cara? Tinha música, porra, a gente tinha a torcida do Cantagalo, que trazia No teu tambor. nível, então, eu não passei por isso, obviamente. Tinha essas coisas, porra, a gente vai lutar com a galera da Barra Grace. Era um rival, então tinha aquela, porra, meu irmão, tu tem que ganhar esse cara. Mas, porra, no teu nível de fazer uma final de faixa preta absoluto, meu irmão, porra, era torcida organizada, né? E, enfim, porra. E a galera gritando. E porra, zoava, né? Zoava o outro, porra. fazia a musiquinha zoando. Foi uma época, pô, boa pra caramba. Acho que todo mundo acha que o seu momento, né, na vida de mais produção é o momento de todo mundo, né? Sim. Mas eu vejo hoje o esporte diferente, Uhum. mas eu vejo florescendo pra caramba também. Sim, O nível sim, técnico hoje em sim. dia, essa parte de preparação física que começou, assim, acho que na geração antes da minha já começou um pouco Sim. de um foco maior na preparação física. Eu tinha preparador físico. Você já era um cara, eu te vi assim como um cara focado nisso, assim, pô, esse cara é atleta, né? Esse cara tem uma... Porque tinha também na nossa época uma galera assim que era muito boa competidora, mas era um cara que chegava lá e, porra, Pois é. né? Porque tem um cara que ele é natural, né, cara? Tipo, Sim. o Leozinho, o Nino. Os caras são naturais, entendeu? Os caras estão treinando ali, daqui a pouco o cara cria um negócio, ele tá sempre 18 passos da tua frente. Sim. E tem um cara que trabalha, que é mais físico. Aí que tem um Sim. físico muito bom que se impõe pelo físico. E no meu caso era mais na estratégia, né? E na... Assim, eu tinha uma mente blindada, né? Como diz Ô, Gustavo. o Gustavo. Eu tinha, sabe, eu sabia o que eu podia fazer, o que eu não podia, e sempre soube como fazer o meu adversário acreditar no que eu queria que ele acreditasse, né? Sim. Então isso daí foi a forma que eu consegui me sobressair, porque se fosse na pujança eu não ia conseguir, e se fosse com essa técnica natural, esses caras que dá raiva, né, de ver lutar. E quem treinou, cara, você falou que treinou com o Léo, né? Sim. Eu tive uma experiência de um treino com ele. Mas né? cara, treinar com o Léo sempre foi... Sim. Isso que é até uma pergunta, Uma né? montanha Assim, como é russa, que né? era, né? Porque, porra, ele também foi um cara que provou ali com aquele tamanho dele ali, sendo peso leve, meu irmão, lutando com os caras. O que eu falei, meu irmão, não dava pra treinar com o Felipe Moreno, meu irmão. O moleque era um trator forte pra caralho. E o moleque era... brincar, não. Não, e é aquele cara que só malhado, que o cara era bitolado naquele negócio, né, cara? Eu não tinha essa vida de atleta, né, cara? Eu gostava muito daquilo ali. E levava muito a sério. Como muitos, assim, tinha um trabalho paralelo, mas o jiu-jitsu também era uma coisa. Quando a gente chegava ali no dojo, era muito sério. Mas o moleque era muito mais pesado, muito mais forte e sabia muito mais também. Então, assim, meu irmão não tinha treino com esse cara, né? Então, você pega um Leozinho, cara, que mal comparando, mas, porra, que tem meu peso ali, vai lutar com um cara como você, forte, né? Porra, você que tá do outro lado e que treina com o Leozinho, como é que é isso, né, cara? Quando você não conseguir fazer, ou você tem uma dificuldade de fazer com um cara que é, porra, muito mais leve do que você, né? E você vendo ele lutar, inclusive, com outros lutadores, meu irmão, porra, muito maiores, porra, no ADCC, o que ele fez ali, meu irmão, porra, foi demais, né? Então, cara, o Léo é uma figura, assim, o que ele faz no jiu-jitsu é uma coisa bizarra, né? E eu sou amigo do Léo desde dos 9 anos de idade. Todos os meus amigos da rua, metade foram pro bolão, foram treinar com bolão, e metade foi treinar na Master, com jacaré. O Léo foi o primeiro de todo mundo a treinar. Ele já começou a treinar, acho que com 6 anos, né? Entendi. Eu cheguei a treinar um pouquinho enquanto criança, e depois, quando eu voltei, o Léo já era faixa roxa, assim, cara, mas era professor, bom pra caramba. E eu era bem maior que ele, nós éramos melhores amigos, a gente treinava o tempo inteiro. E, cara, eu lembro uma vez que eu era... Não sei nem se eu era faixa azul já, ou se eu ainda era faixa... Eu acho que talvez eu fosse faixa azul. Eu tava treinando com o Léo, aí eu engatei um estrangulamento cruzado no chão, tava de guarda aberta,
E o Léo foi se levantando, assim, foi ficando em pé, né? Aí eu falei assim, cara, hoje eu vou pegar esse moleque, né? Desgraçado. E assim, parada de amigo, né, cara? O cara ia na minha casa me acordar todo dia pra ir pra praia, não sei o quê. Pô, mas ele me espancava, né? Eu falei, pô, hoje eu vou me dar bem, cara. Aí eu fui subindo, assim, eu tava sentado, fui ficando em pé. Só que eu deixei a minha mão ir pra longe do meu corpo. Porque eu fui atrás dele e falei, agora tá pego, não tem jeito. Ele ficou em pé, cara. Ele botou uma mão no chão, fez uma parada de mão e me pegou no braço. Aí até hoje eu juro pra ele que eu que deixei, né? Que eu falei assim, não, eu deixei pra ficar bonita a posição, não sei o quê, mas, pô, eu fiquei com ódio dele. E o Léo era isso, cara. Ele era um cara que ele se adaptava muito ao que você fazia com ele. Ele estava sempre muitos passos à frente de você, o que é uma coisa que você vai conquistando quanto mais experiência você tem, né? Sim. E, cara, era um inferno, porque, pô... Aí chega uma hora que você consegue estar uns passos à frente, mas aí, pô, eu tava 3 passos à frente, o cara tava 8. Aí tudo que eu fazia tinha uma resposta. Cara, eu sofri muito na mão dele, cara. Ele me espancava, o Léo. Mas aprendi muito, foi um dos meus professores, né? Era o instrutor da academia, como eu comecei, o fato da gente ser amigo. A forma que ele lutava com os caras, não só grandes como pequenos, cara. Eu lembro uma vez que ele lutou com o Barbosa, e eu fiquei sacaneando ele. A gente lutava muito o Campeonato Paulista em São Paulo. Ele ganhou do Barbosa de 2-0. Eu falei, porra, meu irmão, você tá de sacanagem. Como é que tu me ganha do Barbosa de 2-0? Porra, tu tinha que dar um pau, finalizar, não sei o quê. Fiquei tirando uma onda, né? Aí, no campeonato seguinte, no absoluto, caiu eu e Barbosa. Ganhei de 2 vantagens. Caralho. Meu irmão, o Barbosa era sinistro também, bicho. Ele jogava o peso de uma forma, assim... E eu era grande, eu tinha uma guarda boa, mas, cara... Ou basezinha desgraçada que aquele maluco tinha também. Ele mostrou isso, né? Mostra isso o tempo inteiro, né, cara? Até hoje aí, fazendo as porra. Lutou com o Wander agora, meu irmão. Você vê, o Wander não raspa, meu irmão. Enfim. Época foda ali, né, cara? Que a gente vivenciou e que foi muito representativa pro jiu-jitsu, né? Assim, eu acho que principalmente nessa questão da competição, né? Desse começo do lado esportivo começar indo, inclusive, pro mundo, né? Ali eu acho que começou a sair e a gente vê a possibilidade que aquilo ali poderia, assim, virar um esporte mundial, né, cara? E foi assim, eu acho que vocês deram esse passo importante aí para o que é hoje, né? Por mais que, como você falou aí, quer dizer, por mais não, mas assim, hoje a evolução no esporte ela é muito nítida, né? Assim, até nível de organização, né? Porra, hoje a gente tem muitas competições, né? E o esporte tem evoluído, até nesse sentido também, de ser uma coisa menos aquela coisa brutal, né? Hoje existe mais o fair play, o respeito entre os atletas e tudo mais, então acho que tem muito lado positivo do que para onde foi levado. O que eu sempre questiono, né, cara, eu acho que legal talvez colocar isso na mesa para você também, é o quanto isso pode ser também perigoso no sentido da gente perder a marcialidade, né, assim, a eficiência do jiu-jitsu, né, na questão do que a gente também provou por muito tempo, que era uma arte muito eficiente pra você se defender, questão de defesa pessoal, ou até mesmo no Vale Tudo, como a gente também iniciou, né, os primeiros desafios e tudo mais. Então essa é uma questão também, assim, que eu sempre coloco até para vocês que vivem disso, sempre viveram disso. Como é que vocês enxergam essa evolução do nosso jiu-jitsu e como é que a gente faz para não perder isso de alguma forma? Cara, eu honestamente eu não acho que foi perdido. Eu acho que um praticante de jiu-jitsu, né, que pratica o jiu-jitsu de verdade, a defesa pessoal é parte do jiu-jitsu. Você não precisa separar. Sim, eu não acho que são duas coisas separadas. Sim. Eu acho que existem o que a gente costuma chamar de defesa pessoal, aquela coisa mais do seu hélio e tal, aquelas posições, aquele negócio mais bem estruturado. Eu, inclusive, acho que aquilo não funciona tão bem quando você está falando entre dois
duas pessoas que sabem lutar. Eu acho que aquilo funciona muito bem contra um leigo. Quando você está se defendendo de uma pessoa que não sabe te atacar, que não tem movimentos ali que a gente aprendeu que é muito difícil você fazer com uma outra pessoa, com outro lutador. Mas a prática, e o jiu-jitsu tem isso, porque todo dia a gente rola, todo dia a gente treina. Você cai em todas as posições possíveis e imaginárias. E você saber se mover no sem-aço, numa situação ruim, é o que o jiu-jitsu te dá. Não necessariamente, eu não sou saudosista nessa parte. Eu acho que a defesa pessoal do jiu-jitsu continua funcionando. A grande maioria das academias, você tem linhas que são mais ligadas à defesa pessoal, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, essas ligadas à defesa pessoal não são ligadas ao MMA. Você tem um jiu-jitsu mais voltado para o MMA, você tem um jiu-jitsu mais de competição e você tem um jiu-jitsu mais de migué também. Sim. Entendeu? Então você tem várias vertentes. Mas assim, eu acho que mesmo o cara que faz jiu-jitsu de migué, se ele treina jiu-jitsu com frequência, se ele chegar na rua com um leigo, ele dá um birimbolo, cara. Sim. Entendeu? Contra um leigo, o cara que faz jiu-jitsu faz qualquer coisa. Sim. Contra um lutador, aí as coisas vão mudando, porque hoje em dia também não existe mais arte contra arte, né? Não existe mais jiu-jitsu contra boxe, karatê contra judô, não tem mais isso. O cara que pratica MMA, ele sabe tudo. O treino tem que ter tudo, não dá. O wrestler vai fazer jiu-jitsu, vai fazer muay thai, vai fazer kickboxing, vai fazer boxe. E o cara do jiu-jitsu tem que fazer o wrestling, tem que fazer muay thai, entendeu? Então, hoje não tem mais isso. Hoje é o lutador. É uma coisa que não é tão legal também, por exemplo, o UFC não tem mais aquele lance de equipe. Sim. A equipe não faz mais parte, é só o atleta. Na época do Pride tinha equipe. Sim. Né? E era legal você ter a equipe... A BTT contra a shootbox, aquela rivalidade, você sabia de onde o cara vinha, você tinha um grupo de pessoas que você identificava que treinavam no mesmo lugar, que tinham um estilo parecido. Hoje em dia quase não tem isso no MMA. E o jiu-jitsu, cara, eu acho que o que eu acho que se perdeu era aquele treino de taparia, que hoje em dia não é. E não é só pela evolução, mas é muito também pelo momento da sociedade, né? A sociedade hoje em dia é uma sociedade que eu considero que você não prepara o cara, a criança, para ser forte. Você prepara a criança para reclamar, para dizer que está sendo injustiçada, entendeu? Então não é aquela preparação que a gente tinha. Vai fazer essa porra, meu irmão. Tem que fazer. Pô, mas eu não quero, tá doendo. Não importa que tá doendo, continua que tu vai... Sim. Vai conseguir, entendeu? Então eu acho que a sociedade mudou muito. Era o jeito que se dava aula nos anos 90, é impossível de dar aula hoje em dia. Não dá para falar com as pessoas do jeito que se falava nos anos 90, para fazer as coisas que se faziam nos anos... Tem um monte de gente que não faz nem corredor polonês. Eu faço lá na academia, mas faço o cara assinar um papel, só passa se quiser, e faço ele assinar um waiver dizendo que pode, porque hoje em dia tudo é muito, né? Qualquer coisinha pode se tornar uma tortura, entendeu? Então... Sim. Mas você não acha que o jiu-jitsu nesse ponto também, inclusive, ajuda até a sociedade a enxergar, né, a entender, porque eu até falo isso muito, assim, eu acho que o jiu-jitsu nos mostra, cara, um lado muito real humano, né, em vários sentidos, né? Um é da gente entender, né, a importância do toque, né, o toque humano. Outra é realmente a gente entender que a gente pode passar e a gente entender o desconforto que pode acontecer numa luta. É o que mais a gente entende, mas pode ser num momento de crise de trabalho, de relacionamento, e que esse momento, cara, a gente tem que saber lidar com ele, se conectar com ele, né? Enfrentá-lo de alguma forma, respirar, ter calma para resolver, enfim. Então, isso tudo, ele vai sendo ensinado até de uma forma não tão teórica, né? Mas você vai praticando e vai vivendo essa experiência, esse negócio vai entrar na sua cabeça. Então, tem um lado de respeito também, porque você começa a entender que, porra, aquele cara que
tinha uma cara dele mais fraquinho, franzino, porra, ele pode te bater, ele pode te pegar, né? Então você acaba respeitando todo mundo, né? Ou um cara que sabia menos, hoje sabe mais. Então você vê tudo isso acontecendo ao longo dessa formação. Isso vai te moldando pra vida, né? Assim, porque a realidade é essa da vida. Por mais que as gerações passem né, e as tecnologias cheguem e, porra, a mídia fale alguma coisa, você vai entendendo um pouco da real, né? Porque no fundo, cara, nós somos seres humanos, né? Assim, nós somos bichos também. A gente tem nosso lado instintivo, né? Que a gente não pode deixar de lado, né? Existe macho e fêmea. Existe, né? Então, porra, beleza, como eu vou lidar com isso é outra história. Agora, porra, eu entendo qual é a real da vida. Então, o jiu-jitsu, de certa forma, ele te traz uma realidade que às vezes é boa, porque, quer dizer, é muito boa, porque o que eu acho, assim, quando a gente fala de a sociedade hoje não é assim, quais são hoje os principais problemas da sociedade, né, cara? Muita gente em depressão, muita gente com falta, inclusive em culturas, como até a cultura americana, tem um pouco dessa falta desse calor humano, né? Essa falta dessa conexão, do abraço, né? Eu tive por exemplo, lembrando da conversa aqui do Marcelo Alonso, ele fala, né, o quanto o jiu-jitsu ele impacta até hoje, talvez seja a coisa da nossa cultura brasileira que mais impacta no mundo hoje. É isso, é o abraço, é o calor, né? É juntar pessoas que você jamais viria juntos, assim, né? Um árabe com um judeu, né? Então, cara, a gente tem um poder de conduzir e levar para uma realidade, e uma realidade legal, positiva, humana, que eu não vejo em outro lugar, né? Assim, então, eu acho que até nesse quesito, assim, o jiu-jitsu ele ajuda a dar uma equilibrada nessas gerações, nesses movimentos, às vezes, que eles nos afastam de quem nós somos de verdade, né? E voltando até para um lado mais humano nosso. Não sei como você vê, mas assim, pra mim cara, isso assim, é muito eu acho nítido, que assim, né? principalmente aqui no Rio de Janeiro, hoje ainda tem, mas você tinha o cara que era filho do banqueiro e o cara que era guardador de carro, treinando Total. junto, e os caras eram super amigos, e ali dentro do tatame todo mundo é igual. Você tem essa integração social ali que você faz, um cara que tem um trabalho que não necessitou tanto estudo, e o outro cara que é pós-graduado, e você tem esse monte de gente interagindo, o cara mais velho com o cara mais novo. Sim. Sabe, essa é o legal da academia. Você vai lá e eu adorava ficar lá na academia trocando ideia, porque você ouve desde uma bobajada de um cara mais bobo, como uma parada, uma análise super interessante de um cara que é mais vivido, que é mais experiente. Então você tem contato com tudo ali. É realmente um lugar, o tatame é um lugar super democrático. Sim. E à medida que você vai... Porque assim, o jiu-jitsu, eu sempre falo isso, é um esporte individual, mas é praticado em equipe. Então você vai treinar, eu não posso treinar com uma pessoa só, não posso treinar sozinho, eu tenho que treinar com um monte de gente. Cada pessoa tem uma forma diferente de treinar jiu-jitsu, assim como cada pessoa tem uma personalidade diferente. Você tem que lidar com cada pessoa um pouco diferente. Sim. Você vai aprendendo no jiu-jitsu a ter iniciativa, a tomar atitude, porque se você não faz nada no jiu-jitsu, você perde. Não tem graça, nem o treino é legal. Sim. Então você aprende a tomar atitude, você aprende a tomar iniciativa. À medida que você vai lidando com
com a pressão que mesmo quem não compete, quando você compete é muito melhor, muito mais rápido esse ajuste de adrenalina, mas mesmo quem não compete sente adrenalina na hora de treinar, entendeu? Sim. Porque veio um cara novo, porque tá tentando uma posição nova, porque tá querendo mudar de faixa e tá preocupado se o professor tá prestando atenção ou não, porque tomou uma bronca do professor, porque recebeu um elogio do professor. Sim. Cara, então o jiu-jitsu ele vai te aprimorando, né? E esse lance, cara, eu acho assim, arte marcial de uma forma geral, você aprende a fazer as coisas sozinho. Você aprende que você depende. Quando você joga futebol, joguei bem, mas o time perdeu, o goleiro tava ruim, o atacante chutou pra fora, eu defendi tudo, entendeu? No jiu-jitsu não tem essa, irmão, sou eu contra você. Sim. E no treino, você pode até vir depois do treino e querer me dar um caô dizendo que me amassou, que foi amassado, que não comeu uma coxinha, que tava sentindo mal, mas a gente sempre sabe, né? A gente sabe quando a gente treina bem, a gente sabe quando a gente treina mal. Sim. E aí também é uma forma de meditar, né, cara? Quantas vezes a gente não tá treinando jiu-jitsu e ao mesmo tempo que tá treinando, tá ou esvaziando a cabeça, porque tem um problema muito sério, ou buscando uma solução para um problema muito sério à medida que você está treinando. Então você faz das duas coisas. Às vezes você está treinando e pensando, te ajuda a pensar, e às vezes você está treinando e limpando a tua cabeça e só focado no jiu-jitsu, porque você precisa daquilo, né? Você está vivendo um momento. E, cara, eu fiz muito. A maioria dos meus amigos. Os meus amigos que não faziam jiu-jitsu quando eu comecei a fazer, vieram fazer depois. Então, jiu-jitsu é muito parte da minha vida, não tem como. Você foi um cara que até hoje, né? Você tá totalmente conectado com isso, né? E é legal ver essa visão também de quem viveu isso e vive até hoje, né? E, inclusive vindo de uma geração e teve essa transição, né? Por isso que eu te pergunto até essa coisa da eficiência e tal, marcial, porque você viu essa transição toda. A gente saiu de uma época de vale tudo, hoje como você falou, tem um UFC, todo mundo faz um pouco de tudo. Acho que o UFC também ficou muito mais esportivo. Hoje é um esporte, né, cara? O MMA é considerado um esporte. Né, cara? Não é um esporte, eu acho. Acho que é mais o show. Tem um componente ali que sai do esporte. Que assim, quando eu treino jiu-jitsu, o que eu vejo como diferença entre o jiu-jitsu de hoje e de quando eu era ativo no adulto, é que naquela época a gente prezava mais pela eficiência. Você queria chegar do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. Hoje você quer chegar do ponto A ao ponto B o mais bonito possível. Não estou dizendo que o jiu-jitsu de hoje não é eficiente. É muito eficiente. Sim. É muito criativo, mas se leva em consideração a plasticidade do movimento, não simplesmente a eficiência. Eu acho que essa é uma diferença grande entre o jiu-jitsu dos anos 90 para o jiu-jitsu de hoje, né? E aí, por isso, talvez a gente pode ter essa impressão de que você perde alguma coisa nessa parte mais marcial, mais de defesa ou de vale tudo, mas eu acho que não. Eu acho que tem muito mais e que tem... É porque a gente vê muito jiu-jitsu de competição. O jiu-jitsu de competição tem um fim. O jiu-jitsu como diversão, como hobby, tem outro. É igual surf. Você tem um cara que é surfista profissional, que compete, e tem um cara que é um surfista do caralho, mas que não gosta de competir. Eles vão se comportar um pouquinho diferente. O cara, até a forma de entrar na onda, o cara que é profissional, ele vai se mexer para te botar numa situação ruim, para fazer que a tua onda não seja considerada. O cara que tá surfando ali, a gente desce a onda junto, irmão, a gente é parceiro, tá tudo certo. É outra visão, né? Sim. E eu acho que tem isso no jiu-jitsu, só que o jiu-jitsu tem mais alas, tem essa ala mais antiga de defesa pessoal, essa ala de competição, uma ala de MMA, de sem kimono, né? Que, pra mim, isso é uma outra coisa, né? Então, você até falou isso no início, acho que tudo é jiu-jitsu, né? A gente talvez não deva separar tanto isso, né? Porque quando a gente fala em jiu-jitsu na sua totalidade, a gente está falando disso tudo, né? Que abrem braços,
né? Porra, tem um braço do esporte, tem um braço da filosofia, né? Que tá atrelado até a alimentação um pouco, né? Enfim, se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais, mas tem um braço, porra, da defesa pessoal, né? Então, assim, ele começa a abrir braço, mas tudo é jiu-jitsu, né? Tudo deve vir do mesmo, né? Da mesma fonte ali, né? Enfim, então assim eu vejo também um pouco, mas eu sempre trago porque assim, isso é um assunto, né, cara, que a gente vem inclusive discutindo, né, e vendo assim, porra, será que o jiu-jitsu tá indo para um caminho legal, tá sendo benéfico esse caminho? Outras artes marciais que já fizeram esse movimento esportivo perderam sua eficiência, né? E o próprio Royce, até repostei outro dia, ele dando uma declaração que toda arte marcial não foi feita para o esporte, né? Assim, não foi feita com o intuito de competição, né? Foi formada com o intuito de você se defender, né? Então, quando começa a ficar muito forte... Mas a melhor forma de você praticar é com esporte. Sim, contra um cara que tá no mesmo nível que você, sim, entendeu? Com treinamento. Porque não dá pra gente prática. ficar assim, quero treinar jiu-jitsu hoje, vou ali na rua, vou dar um catiripapo no maluco ali, vou me embolar com ele na rua. Sim. Né? E nem na época que foi feito era pra isso. Sempre foi mais uma parada de autodefesa ou até de ataque, mas por uma situação específica. O cara lá, o Shogun do Japão, não saía dando catiripapo nos outros na rua, né? Sim, então, mas o que talvez aí, até dentro dessa discussão ainda, até uma coisa que até às vezes eu falo com os alunos, né, assim, até pro entendimento do esportivo, ele tá ligado, se a gente for entender, por que uma montada vale 4 pontos? Porque você tá numa posição de extremo domínio. Se fosse uma situação de briga, porra, eu quero dominar um cara aqui, porra, eu tô muito bom pra, se eu quiser, enfim, agredir ele de alguma forma, dar um soco, porque minha distância tá muito boa, ele tá colado com as costas no chão, né? Então, aquilo ali é a pontuação máxima. Qual é a segunda pontuação máxima? Nas costas do cara. Né? Eu tô com um domínio muito bom. Tem um pescoço do cara. Então, mesmo a pontuação lá do esportivo do jiu-jitsu, ele tem uma conexão, se a gente for entender. Por que a raspagem vale 2? Por que é bom raspar? Senão eu só fico defendendo, né? Ou tentando um ataque. A progressão no jiu-jitsu, a progressão te dá ponto. Você faz ponto. Sim. Na regra do jiu-jitsu, toda vez que você progride, você faz ponto. Você não faz ponto andando pra trás. Se tiver Exatamente. montado e for pro ataque lateral, você não faz ponto. Exatamente. Você pode até fazer ponto na mesma linha, que é montar e costas. Se você voltar pra montar. Não, se tiver montado e for pras costas, você faz mais ponto. Sim. Mas você tá na mesma linha. Sim. Entendeu? Sim. Se você for pra trás, se você tiver com o joelho na barriga e voltar pro ataque lateral, você não faz ponto. Sim. Entendeu? E se você não tiver tentando progredir, você também para de fazer ponto. Você não pode ficar botando e tirando o joelho na barriga que você não faz ponto. Sim. Ou montando e saindo da montada. Então, mas por isso que eu tô falando assim. Então, olhando, né, assim, pro conceito o porquê dos pontos, você entende, porra, cara, tem uma base por trás de domínio, né, ou de situação que você tá melhor, né, eu falo muito, você raspou, quando você tá por cima, cara, e se a gente for fazer uma relação com defesa pessoal, eu tenho, o tempo inteiro, eu tenho a escolha de sair fora, se eu quiser, né, assim, teoricamente. Quando eu tô por baixo, eu tenho menos escolha, né, então, quando eu raspo, eu passo a ter essa escolha, se eu não quiser mais, eu vou embora, então porque se a gente começa a olhar de novo só para o esportivo e assim, montar a estratégia do ganho do jogo, né? Um jogo que tem regras, que tem tempo, eu fico, e aí de novo, na minha visão, de tudo que eu escutei, de tudo que eu acho, né? Você pode ter uma diferente, mas enfim, assim, a gente fica limitado, certo? Porque, porra, eu não sei se eu vou poder contar com esse tempo, não sei se eu vou poder contar com essa regra, né? Então, voltando para quando a gente olha para o jiu-jitsu na sua totalidade, e obviamente o treino é muito importante, porque ele ativa o nosso lado, como você já falou, de presença total, que é uma coisa muito importante, inclusive para a nossa cabeça, né? De reflexo. Como é que eu treino meu reflexo porque se você mostrar uma posição, beleza, eu entendi.
Mas como é que eu coloco em prática e consigo fazer com que aquilo ali funcione na prática? Porra, eu tenho que acertar o timing, né? Eu tenho que acertar a angulação, eu tenho que acertar talvez a distribuição de peso, dependendo da... E isso só vem, cara, com a prática. Eu praticando. E às vezes não é nem só o drill, né? Eu botando numa situação que o cara tá realmente querendo defender e não tá me deixando jogar pra onde eu queria que o cara fosse. Então, eu acho que a prática, ou rola, né? Ou até um treino competitivo, ele te leva pra um cenário muito próximo de uma realidade. Pô, o cara quer sair dali e eu não vou deixar ele sair. O cara quer sair com tudo, ele tá botando tudo pra sair. E, inclusive, esse ali, provavelmente, ele tem as ferramentas para sair. Ele é técnico, ele sabe sair. Então, eu tô lidando com aquela situação. Aquela situação, ela tá me treinando muito. Então, essa relação com... E por isso, talvez, o jiu-jitsu sempre foi muito eficiente. Ela te leva para uma proximidade de um 100%. Tipo assim, né? Porra, se eu vou apertar teu pescoço, eu vou apertar até você bater, meu irmão. É. Isso você só vai defender se você fizer uma técnica certa. Senão, você vai bater. Vai chegar uma hora que acabou o oxigênio, senão eu vou apagar. Então, botar isso no dia a dia nos treina muito, né? Mas a gente ampliar essa visão, de novo, uma questão marcial, no sentido de que, porra, meu irmão, eu tô entendendo o que eu tô fazendo, o porquê, numa situação de briga, numa situação de agressão, numa situação que eu preciso segurar um cara, dominar, né? Ou até, eu vou muito mais além quando a gente fala dos dias de hoje, da gente, e você falou um pouquinho isso, né? Eu acho que com ganho de maturidade no jiu-jitsu, a gente vai aprendendo, cara, a lidar com situações de antecipação. Tipo assim, eu já senti que vai dar merda, vamos sair fora, né? Ou de atitude. Eu preciso ter uma atitude aqui pro cara, você mesmo usou também um outro termo de fakear. Eu quero fazer com que o cara acredite, né? Então, o jiu-jitsu, ele vai nos treinando essas situações, se a gente for conduzido dessa forma, para situações da vida. Porque quando a gente volta pro hoje também em relação à defesa pessoal, não vai vir um cara com uma espada querendo cortar a nossa cabeça, né? A gente está muito mais civilizado nesse ponto. Hoje, talvez, os problemas maiores venham de agressões, porra, porque o cara tá te zoando aqui no negócio, como é que eu lido com esses problemas, como é que eu lido com um cara, porra... mandando um e-mail, chegando, porra, me ameaçando de alguma coisa, enfim. Então, as situações de hoje que eu tenho que usar, de certa forma, uma defesa, ela é muito menos física, né, do que antigamente. Antigamente, porra, a gente ia sair pra uma festa, a probabilidade de sair uma porrada era grande, né, meu irmão? Foi numa que não teve? Porra, pois é, então assim... Muitas pessoas, inclusive da nossa geração, começou a treinar jiu-jitsu por isso, né, meu irmão? Porque tu não queria tomar porrada numa festa, né? Tu queria ser os caras que no mínimo estaria seguro ali, né? Então, ou tá da tribo ali, da galera que fosse os caras que não iam apanhar. Então, isso é mais difícil hoje, né? Mas, como eu falei, a gente tem várias outras questões, inclusive mentais, cara, que eu acho que o jiu-jitsu nos treina. Mas não, eu acho, de novo, não pode ser só pro lado esportivo, pro lado do jogo, né? Ele é também importante, mas não só isso. Então, não, você falou esse aspecto mental, esse negócio de bullying, né? Primeiro, sim, cara, hoje em dia tudo é bullying, e se tudo é bullying, nada é bullying. Então, assim, esse bullying que a gente vê no filme, em filme americano, do cara ir lá tomando teu lanche na escola, te batendo todo dia, eu nunca vi acontecer. Uhum. Pô, na minha época, eu te zoava, tu me zoava, não sei o que, saia na porrada, depois no dia seguinte apertava a mão, então saia na porrada de novo no dia seguinte, no terceiro dia apertava a mão. E acabou ali. Agora, de uma forma geral, você não tem como você fazer bullying com uma pessoa confiante. Então, o jiu-jitsu te dá essa confiança, te dá essa autoestima, entendeu? Te fala assim, ó, você consegue fazer. Você pode não ser o melhor da tua academia, você pode ser o pior cara da tua academia, mas aquele maluco do colégio não aguenta 2 minutos contigo. E você saber isso te dá uma confiança, né? Os caras mais bravos que a gente conhece são os pequenininhos, né, cara? Os que arrumavam confusão, era sempre o pequenininho, nunca era o grandão que chegava e dava uma pranchada em alguém. Sim. Era o pequenininho. O jiu-jitsu te dá essa confiança
que acaba... Eu não acho que você saber defesa pessoal, você se defende do bullying. Eu acho que você ser confiante, o jeito que você anda, o jeito que você olha, o jeito que você interage, entendeu? Porque a gente recebe ataques o tempo inteiro. Só que é a forma que você trabalha faz podcast, não sei o quê. Com certeza, nego faz uns comentários lá, Sim. que você Sim. fica puto, não sei o quê. Agora, pra você que tá acostumado, que já treinou jiu-jitsu, que tem consciência, aquilo é ridículo. Fala assim, tá, o Pedrinho 1, 2, 3 falou que eu sou feio, chato e bobo. Sim. Te afeta? Não, porque você tem confiança no que você tá fazendo Sim. no teu trabalho. Mas se ele fala pra uma menina, pra um garotinho de 15 anos que ele é feio, chato e bobo, por isso que você vê nego se matando aí. Por bobagem. Quando a gente vê o motivo, pra gente é ridículo. Fala, mas o cara se matou porque o outro falou que ele era chato. Sim. Não existe, cara. Eu sempre fui chato a minha vida inteira. E a gente vai. O jiu-jitsu te dá confiança para lidar com todas as adversidades que possam acontecer. Se alguém sofreu um infarto, você vai ter a atitude de chegar lá, subir em cima do cara. Sim. E fazer uma massagem cardíaca. Várias vezes a gente vê uma situação extrema e você vê um monte de gente em pânico, assim, que não se mexe, não sabe o que fazer, não sabe se vai, não sabe se fica. Meu irmão, a gente aprende que a gente tem que fazer alguma coisa. Sim. E melhor ação do que omissão. E você também falou. Um ditado que eu uso 2 ditados, né? É melhor prevenir do que remediar. Porra, eu não quero ter que escapar da tua chave de braço. Eu quero não deixar que você chegue ali. Sim. Né? Então eu já me posiciono escondendo o braço que você gosta de atacar, eu troco a minha base. Então você começa muito cedo. Quando você conhece o seu adversário, você já começa muito cedo a prevenir o que ele faz bem. Porque senão você vai ter que remediar. Aí eu não quero ter que lidar com você com o meu braço esticado. Se meu braço esticou, eu já estou na desvantagem, mesmo que eu seja muito bem escapando. E o outro ditado que se aplica muito ao jiu-jitsu é quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Porque você nunca consegue se defender de tudo. Sim. Você, para fazer uma defesa, você tem que abrir uma outra oportunidade. Ou seja, enquanto você tá me atacando, para eu defender aquele ataque, eu abro uma outra possibilidade para você. E, ao mesmo tempo, na hora que eu estou te atacando, eu crio uma possibilidade pro cara que tá se defendendo me atacar e vencer a posição. Então, essa que é o legal do jiu-jitsu. Porque não é assim, tá atacando, acabou a luta. O cara tá no ataque, acabou. Não, ali é uma troca. Sim. É você identificar qual janela que abriu, aonde que a janela abriu para você tentar entrar. Sim. Entendeu? Então, esses 2 ditados são o que eu acho, assim, fundamentais. Para mim, no meu jeito de ver o jiu-jitsu, no meu jeito de ensinar, quando Deus abre uma porta, fecha uma janela. Quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. E é melhor prevenir do que remediar. Legal. É bem isso mesmo, né? Falando até dessa coisa da confiança, né, cara? E olhando de novo assim pra sua jornada, se chegou a um alto nível, né, cara, de lutar com os caras. Você lutou com o Saulo, lutou com Zé Mário, Roleta, enfim, Nino. E ter a confiança, porque isso é uma pergunta que eu sempre faço, né, assim, cara, pra galera que teve esse tipo de desafio na vida, né, assim, você pegar uns caras do topo e falar assim, não, meu irmão, eu posso ganhar, eu consigo ganhar desses caras, né, fora todas essas expressões que a gente já falou de naquela época de torcida e tudo mais, a galera botando pilha, como é que lidar, meu irmão? Até indo pro papo lá do Gustavo, com essa cabeça de falar assim, não, meu irmão, eu sou capaz de fazer frente com esse cara. Então, uma coisa que para mim sempre ajudou, eu sempre tive muito, muito bons professores e eu tive muito bons parceiros de treino. Então, toda vez que eu entrava para lutar, eu sabia quem eu ia ouvir e eu desenvolvi esse lance assim de ter uma audição seletiva. Né? Não sei se isso é uma coisa que existe de verdade, mas eu sabia que o cara que estava ali, aquela voz dali eu tinha que prestar atenção, a voz daqui eu tinha que prestar atenção, essas vozes aqui eu ignorava. Entendeu? Então eu conseguia meio que pegar isso como receber essa ajuda, porque é muito comum você como professor vai lá, cara, mas eu não te falei para fazer isso. Ele falou, nem ouvi. Porque o cara não tem essa habilidade ainda, não desenvolveu essa habilidade de poder ouvir, de ouvir da pessoa certa.
Essa é uma coisa. Outra coisa é você, assim, estudar o cara. Né? Nessa época eu estudava todo mundo, cara. Eu sabia qual era o ponto fraco, o ponto forte de todo mundo. Quando que você tinha que atacar, quando que você tinha que defender, quem que você tinha que aumentar o ritmo, quem que você tinha que segurar o ritmo, né? E eu me conhecia. Isso é muito importante, porque, cara, eu ganhei de muita gente muito melhor que eu. Porque eu tinha uma estratégia, eu sabia o que eu podia fazer, eu sabia onde qual era o lugar que a gente tinha que lutar, entendeu? Porque, pô, sei lá, você às vezes o pé de pano tem uma guarda fechada fantástica. Você nunca vai passar, o cara ainda vai te pegar. Então você já tem que... Pô, o cara não vou entrar na guarda fechada do cara, vou me posicionar para passar minha guarda, me posicionar para passar guarda de gancho. Então você tem que ter essa habilidade, né? Se você quer realmente se sobressair. Não se você quer, mas assim, para mim foi assim. Aí isso daí eu fui aprendendo. Puta, aqui é difícil, esse cara é difícil, mas como é que eu faço? Porque o ruim é quando você entra para lutar e você fala assim, não sei o que eu vou fazer. O cara é muito melhor que eu, ele vai me pegar. Acabou, morreu. Você tem que falar assim, porra, o cara é muito melhor que eu, não posso deixar ele fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu tenho que me botar na posição de chegar nessa situação aqui. Às vezes no começo da luta, às vezes no final da luta. Então você tem que ir a tua cabeça, cara. E às vezes eu falo assim, defender a finalização, você tem que tá dizendo um mantra. Tô numa situação ruim, mas consigo sair. Tô numa situação ruim, mas consigo sair. Porque não adianta você falar assim, não, vou sair, você vai bater. Você tem que saber onde você tá. Você tem que entender que a tua situação tá muito ruim. Sim. Mas que não é porque... Se você segurar mais um segundo, só mais um segundo, né? Igual o AA, que é só mais um dia, no jiu-jitsu é só mais um segundo. Segura mais um segundo e você vai identificando o que está acontecendo em volta de você. Sim. Ah, peraí, eu tô aqui, mas pô, meu cotovelo tá alto, né? Pô, vou abaixar aqui, aí dificulta um pouquinho pro cara. Aí, pô, mas meu quadril tá perto dele, pô, vou fugir o meu quadril, vou afastar aqui. E você vai fazendo esse tipo de coisa... O cara que não tá te pegando, se ele não tem a cabeça forte, ele entra no pânico. Sim, também. Exatamente, isso que eu ia falar. Entendeu? O cara também, ele não acredita mais que ele vai conseguir, né? Que ele consegue te ganhar. Então é isso que eu falei. Você faz o cara... você dá a informação falsa. Pegada boa não pode assustar. Se eu tô com a mão lá no fundo da tua gola e tô lá pressionando antes de eu chegar com a minha segunda mão... Eu estou desperdiçando o meu ataque. E agora você já começa a fazer postura, defender. Né? Eu tenho que deixar minha mão ali, a minha pegada tá boa, ela não pode te assustar. Sim. Na hora que eu entro para pegar. Não dá para... Entendeu? Mas o cara tem que ter consciência para fazer isso. Tem que ter a cabeça boa, tem que ver... Pô, não consegui botar minha pegada boa, tô lutando há 8 minutos, não consegui botar minha pegada boa. Calma, bicho. Você tem 10 minutos. Vamos então enganar o cara, vamos fintar um ataque no braço para ele começar a defender o braço, tirar o foco dele do pescoço, passar pro braço para você depois voltar pro pescoço, sabe? São coisas que você aprende lutando e se concentrando, prestando atenção, vendo como é que o cara luta. Tem o que quebra rápido. Eu conheço gente que, pô, vai te pegar em 3 minutos. Se a luta durar 8... O cara desespera e perde. Tem gente que é assim. Tem outro cara que tá lá com aquela cara de bobo e a luta tá indo. Quando tu vê, o cara tá nas tuas costas, acabou a luta. Sim. Então você tem que se adequar mas tem que ter a cabeça, você tem que estar focado, você tem que estar entendendo o jiu-jitsu. Sabe, jiu-jitsu não pode ser decorado, ele tem que ser entendido. Se você entende o jiu-jitsu, se você entende o que você está fazendo, aí você pode criar coisa. Por isso que o Léo criou aquela cambalhota, né, lutando com o Rodrigo Medeiros, porque ele estava numa posição, ele se desequilibrou. Aquilo aconteceu a primeira vez na luta, né? Quem não sabe o que eu estou falando, o Léo Vieira tem uma posição muito famosa, que é aquela cambalhota para frente, quando ele está nas costas. O jeito que aquela posição surgiu foi, ele estava lutando contra o Rodrigo Medeiros, que é meu xará, meu homônimo, tá lá em San Diego agora. O Léo foi meio que para as costas do Rodrigo e o Rodrigo fez um movimento como se fosse um Ippon Seoi. O Léo desequilibrou e ele se ligou, na hora que ele segurou o quadril do Rodrigo,
ele se ligou que a bunda do Rodrigo subiu e que ele desequilibrou. Ele falou assim, quer saber? Eu já tô desequilibrado para frente, eu vou jogar meu corpo todo. Jogou o corpo e fez aquele movimento, né? Um dos movimentos mais bonitos do jiu-jitsu. Que ele criou ali. Hoje em dia ele é especialista nesse movimento. Mas por quê? Porque ele entendia jiu-jitsu. Ele sabia, ele entendia como é que a mecânica funcionava. Ele não decorou, ele não foi... ele não ia na aula, aí o cara mostrava a posição, ele ia lá, sabe? É quase como fazer cola em comparação a você entender a matéria, você perguntar pro professor. É isso que eu falo pros meus alunos. Mas tu vai pra escola? Não gosta de estudar não, né? Então eu também não gosto. Aí tu faz o seguinte, quando você estiver lá na aula, que você tem que ficar lá aquelas horas, o cara te mostrou um negócio, você não entendeu, pergunta de novo. Você não entendeu? Pergunta de novo, até você entender. Na hora que você entender, não é na hora que você recebeu uma resposta, é na hora que você entender que ele falar de um jeito que você consegue registrar, aí beleza. Aquilo tu vai saber pro resto da tua vida. Não existe uma situação que você não é capaz de dizer que 2 mais 2 são 4. Você já entendeu que você pode estar muito bêbado, você pode estar muito cansado, você pode estar sofrendo um ataque do coração, você sabe que 2 mais 2 são 4. Por quê? Porque você sabe aquilo. Você não tem que puxar da tua memória, você não tem que... Não é uma coisa decorada, é uma coisa entendida, é uma coisa que faz parte do teu cérebro. Eu acho que o jiu-jitsu tem que se tornar isso para você poder se tornar um Léo, um Nino, nem um Léo e um Nino, mas para você poder treinar, começar a dar aqueles passos na frente, né? Começar a ver o jiu-jitsu em câmera lenta. Sim. E o lance até é diferente, porque quando você fala assim, eu estudo muito o cara que talvez eu vá enfrentar, né? Ou os tops daquela categoria e tudo mais. E às vezes até, hoje no MMA, quando você vai fazer uma luta, é mais fácil, né? Muito mais fácil. Luta casada é muito mais fácil. Você tem um caminho ali, né, meu irmão? Você não sabe direito quem você vai enfrentar, você deve enfrentar esses caras, mas você não sabe quem vai vir. E... quando você vai lutar, quando você no meu caso, que passou por essa experiência de ter sido campeão no absoluto 2 vezes, né? É mais difícil ainda. Porque as probabilidades aí de chegar um cara, né, que você não tá esperando, né, em pesos de categorias que você não tá acostumado a lutar, né, fica muito mais difícil isso, de você ter esse estudo, né? E naquela época era mais difícil ainda, porque você estudava presencialmente, não dava para rebobinar a luta. Quer dizer, dava, você tinha que comprar a fita com Paquetá. Só que quem filmava? Professor Oswaldo Paquetá. Sim. O cara tinha a câmerazinha dele lá, botava na beira do tatame, botava a fitinha dele lá, filmava. Muitas vezes dava. O Paquetá era um cara foda, cara. É um cara também que a gente fala pouco. Esses são os caras que fizeram o jiu-jitsu, né, assim, a gente vai falar de flow grappling, né, esses caras foram o início dessa história, né, cara? E tem muitas pessoas que nem sabem que era esse cara, essa figura tão importante. E tem gente que sabe e não sabe a importância que o cara tem, porque o Paquetá era brabo de jiu-jitsu, né? Sim. O Paquetá era da época até não tinha como não ser, né? Porque o cara via tanta luta. Mas eu sei, ele era do Carson, era um lutador, ele entendia daquilo ali, vivia aquilo ali, e era brabo de jiu-jitsu também. Aí nego olhava, via aquele cara meio gordinho, com aquele shortinho dele, um bonezinho, fala mansa, chegava ali, gente boa pra caramba. Cara, aquele cara, ele sempre perdeu dinheiro, ele nunca ganhou dinheiro com aquela merda. Sim. Nunca ganhou dinheiro vendendo luta. Filmava todo mundo. Sabe qual era o prazer dele? Era quando você queria comprar a fita, ele falava assim, não, vem aqui que a gente faz junto. Cara, acho que no máximo eu comprei uma fita dele, o resto dele me dava. Aí ele falava assim, não, traz um CD aí, traz a fita que eu copio pra você. Mas aí ele pedia pra você deixar mais, né? Porque ele precisava, não, porque ele dava pros outros que não podiam. Entendeu? Tinha os moleques do morro, sei lá, o Terê que não tinha grana, na época o Terê não tinha grana. Aí ia lá e dava. Era um cara foda pra caramba, que a gente esquece, que a gente não entende, que o jiu-jitsu prata aqui não foi só pessoas como eu que estavam ali lutando na linha de frente, o que o Paquetá fez, mas que tiveram outras coisas. Volta e meia eu vejo umas lutas minhas antigas, aí você vê aquelas letras subindo, né? Paquetá Produções. E era um cara amigão do Carson, que fazia, cara,
uma parada que ninguém faz. Ele pegava dinheiro emprestado com o Carson, porque ele sabia que o Carson ia gastar o dinheiro, então ele pedia dinheiro emprestado só para pagar de volta. Pra tirar o dinheiro do porque o Carson, se tava com dinheiro, gastava, entendeu? Não tinha nada, nunca teve... Pô, nunca foi dono de um imóvel o Carson, você acredita nisso, cara? Eu lembro que a última vez que eu tive com o Carson foi em dezembro, ele morreu em janeiro. Aí eu tava comprando um apartamento na época, aí ele falou... E era um apartamento que eu comprei na planta, né? Aí o Carson virou pra mim, Comprido, pô, mas tá comprando apartamento, rapaz? Mas como é que é isso aí? Na planta? Como é que é isso aí? Me explica aí. Aí eu expliquei como é que era, falei onde era, assim. E aí ele falou pra mim, nunca tive um apartamento, nunca tive um imóvel. Eu falei, caralho, como assim o Carson Gracie nunca teve um imóvel? Como assim o Carson Gracie não é rico? O cara que fez o que ele fez pelo esporte. Sim. E aí você vê que, do lado do Carson Gracie, que era uma figura fantástica, tinha esse cara, esse amigão dele, que sabia que se ele quisesse ajudar o Carson também não ia querer. Aí ele fazia o quê? Falou assim, vou dizer pro Carson que eu tô precisando, ele me dá a grana, eu seguro pra ele, na hora que ele estiver no sufoco, eu vou lá e pagando teu dinheiro aqui. Porque o Carson era um cara orgulhoso, né, cara? Sim. Então, cara, tem essas pessoas, assim, no jiu-jitsu é importantíssimo. Quem viu, quem entendeu, quem conheceu, falar delas também, que a gente esquece muito, a gente pensa muito no campeão, mas a gente esquece desses caras ali que estavam fazendo esse trabalho, que, não tinha vídeo, não ia ter registro. Até o campeonato mundial foi para os Estados Unidos em 2007. A Flow Grappling entrou provavelmente... Não, o Sport TV. Até o Sport TV aparecer. Não ia ter registro nenhum. Mas Sport TV apareceu filmando as finais do Absol, sei lá, não tinha... Assim, nada comparado. Se a gente for comparar com o que o Paquetá fez... Eu tenho, cara. Eu comprei uma fita do Paquetá, de um campeonato que eu lutei, que saíram várias lutas, era só finais de faixa preta, e por acaso na época era faixa marrom, lutei com o Dudu Dantas, que era o filho do Luizinho. Luizinho safado. E foi a única luta que botaram, que foi uma luta maneira, assim, que rolou. Eu comprei essa fita dele, mas... o que esse cara tem de material, de clássicos? Então, mas essa era genérica. Se você falasse assim, Paquetá, eu quero ver minhas lutas lá, aí ele fala assim, faz uma lista dos campeonatos que você quer, a categoria que você lutou, aí tu chegava lá na casa dele, cara, era só fita, cara, a mulher dele devia odiar essa porra. Aí tu chegava lá, ele sentava no sofazinho contigo, qual campeonato? Aí tu falava o campeonato, tá aqui, agora vamos caçar a luta. Aí tu ficava ali caçando a luta com ele ia, comentava das lutas, essa experiência deve ter sido demais, né, assim, de ter tido isso. Assim, tem coisa que você nem sabe que você tá vivendo na hora que você tá vivendo, né, cara? Sabe? Senão você teria dado muito mais valor. Porque você também não dá pra você ser jovem e sábio. Ou você é jovem ou você sabe. Entendeu? É verdade. E aí, mas pelo menos eu tive a oportunidade de conviver com um cara maneiríssimo e que foi peça fundamental no desenvolvimento do nosso esporte. Sim. Foi mesmo. Você passou por uma ruptura também de equipe aí, né, cara? Não sei nem o quanto você se sente à vontade de falar sobre isso, né? Porque muita gente deve falar sobre isso contigo, mas assim, foi um momento, e houve algumas, né? Uma que você até chegou a falar, era Barra Gracie, agora virou Gracie Barra, que teve também essa ruptura um pouco menor, mas com o lance da aliança lá, e Brasa, e Checkmate, aconteceu, né, cara? E realmente foi um negócio que espalhou ali, né, cara? O que naquele momento ali a gente falou assim, perdemos uma força de uma equipe que era muito forte, né? Mas que depois, acho que cada uma, e até hoje, assim, se dividiu, mas hoje todas elas são muito fortes, né? Como equipe de competição ou academias bem estruturadas e tudo mais. Você participou ali ativamente desse movimento, né, cara? Você pode explicar um pouco isso que aconteceu e como você vê isso hoje, assim, né? Como é que você vê o estágio que está hoje de academias e o quanto isso foi talvez até benéfico naquela época de ter tido acontecido ou não, né? Assim, se hoje a gente tivesse continuado, ia ser muito melhor, enfim. Cara, assim, não é que eu não tenho problema de falar sobre nada, mas eu acho que eu já falei
tanto da Aliança, tanto das pessoas Imagino. que eu não gosto da Aliança. Por isso que eu não gosto muito de perguntar, mas Entendeu? assim, porque realmente é uma conversa que eu acho que você fez muito parte desse, e acho que isso marcou a história do jiu-jitsu. Eu tava ali, eu tava dentro desse negócio, eu tenho... O negócio é muito mais pessoal do que... Nunca foi negócio para ninguém, aquele negócio... A época que a gente saiu da Aliança não foi por causa de negócio, não foi por causa de dinheiro, foi por causa de relacionamento pessoal. Você tem um gatilho e tem um relacionamento pessoal. Aí toda vez que eu entro no relacionamento pessoal, parece que eu tenho uma reca dos caras, assim, quem eu não gosto, eu não gosto. Todo mundo sabe quais são os caras da Aliança que eu não gosto. Aí o nego também acha que eu não gosto da Aliança. Não é verdade, eu tenho muitos amigos na Aliança. O meu professor é da Aliança. A pessoa que mais me ensinou jiu-jitsu, o Fernando Gurgel. Não, o Gurgel. O Magrão, que é irmão do Fábio. Sim. O Jacaré me ensinou, sim, muito. O Fábio me ensinou, o Alexandre. Todo mundo me ensinou. O Jacaré foi meu professor, estava comigo até a faixa roxa. Quando eu era faixa roxa, ele se mudou. O Leozinho é meu amigo desde os 9 anos de idade e passou um tempão comigo, mas também quando eu era faixa... Acho que foi no mesmo ano. O Jacaré foi para os Estados Unidos e o Léo foi para São Paulo. E o Magrão, que já era uma pessoa em quem eu me espelhava pelo biotipo, né, que me ajudava muito, a gente sempre teve muita afinidade, não só pessoal, como do jeito que a gente lutava jiu-jitsu, do jeito que a gente via jiu-jitsu, foi realmente a pessoa que eu considero que foi... Sabe, que se você vê o meu jogo mesmo, é o meu jogo mais... É a pessoa que tem o jogo mais parecido com o meu. Esse cara é irmão do dono da Aliança. Né? Ele é membro da Aliança. Tem uma pá de outras pessoas que eram da minha época. Tem uma galera da Aliança que não é da minha época. Essa galera mais nova, tem um monte de gente que era muito novo quando eu saí e um monte de gente que não era da Aliança quando eu saí. Então, sei lá, Leandro Borgo, Monstrinho, tem uma galera, Tarsis, Soluço, esses caras são da minha época. Sim. E tem uma galera nova que aí eu não conheço, mas eu não tenho uma reca pessoal da Aliança, eu não gosto de XYZ. Foi, como eu te falei, foi um problema pessoal, assim, de ordem pessoal, não foi um problema financeiro, não foi, entendeu? Tem pessoas que eu sou grato de não ter que conviver mais e tem pessoas que eu me ressinto de não poder conviver tanto quanto eu convivia antes. Porque no final das contas, com o campeonato, você encontra todo mundo. Sim. Quando a brasa quebrou entre Checkmate, Atos e Zenit, foi também uma coisa difícil, né, cara? Eu lembro no dia... E ainda TT, né? Eu lembro no dia que o Tererê saiu, quando ele falou comigo que ia sair, foi no dia que a gente tava finalizando o negócio de nome, logo da equipe, né? E ele falou pra mim que ele ia sair. Porra, esse dia, cara, parecia que eu tinha tomado uma facada, assim. Parece que tinha, sabe, um membro da minha família tinha morrido, porque a gente era muito, muito ligado. E cara, não sei se foi bom, se foi... como eu falei, tem pessoas que eu me ressinto de ter me afastado e pessoas das quais eu fico feliz, entendeu? De não ter que lidar. Pessoas quem eu não acho que é boa pessoa, uma pessoa boa, às vezes o cara tem muito sucesso, é muito bom profissionalmente, mas não é uma boa pessoa. São coisas completamente diferentes. A gente mistura muito, né? Sucesso com caráter. O cara ser bem sucedido, o cara ser bom caráter. Isso não tem nada a ver. Sim. Então essas pessoas eu né, não quero na minha vida, mas tem outras pessoas que a gente já mudou. O próprio Léo, que saiu da equipe, é uma pessoa próxima a mim novamente. O Léo já foi meu amigo, a gente já se distanciou, agora está muito próximo a mim. Tudo que eu preciso, o cara me ajuda. O Robert, cara, também um cara nota 10, acompanho o trabalho dele, fico super feliz dele estar fazendo esse lance dos livros, cara. Sim. De uma forma profissional, sabe? Ele não está escrevendo um romance, ele está escrevendo uma peça histórica que daqui a 300 anos, se alguém quiser saber a origem do jiu-jitsu, vai ter aquele livro com informações
que foram coletadas de uma forma histórica mesmo, de uma jornalística, né? Uma forma correta, não da lembrança, da lembrança até o da livro história. dele também teve alguns questionamentos, né? Assim, porque, enfim, são... Mas questionamentos válidos ou questionamentos... Cara, de uma mítica? até pra mim é mais difícil também de avaliar, porque eu não li o livro dele, né, começando por aí, mas olhando de fora, cara, volto a dizer aqui o quanto que eu recebo de pessoas, e eu me sinto muito grato, não só de receber todos que eu recebo aqui, mas o quanto isso me engrandece a nível de escutar visões, cara. Perspectiva. Porque porra, é difícil, e até o jiu-jitsu nos ensina isso, né, cara? Se você for passar uma posição, se eu for passar uma posição e você passar a mesma posição, talvez você vá se atentar a alguns detalhes ali, cara, diferentes dos que pra mim são importantes, né? E vai funcionar do mesmo jeito. Então, é difícil, cara, ainda mais quando volta muito pra história, né, cara? Isso sempre é uma discussão, né? Por exemplo, eu sou muito próximo dos Valentes também, né? E eu acho que ele é um grande estudioso desse negócio, não só estudioso a nível do jiu-jitsu como um todo, até antes da família Gracie, como ele conviveu com a família Gracie. Agora, você pode falar o seguinte, porra, o convívio dele com a família Gracie também fez com que ele seja um cara suspeito. Parcial, né? Entendeu? Então, assim, são várias visões de perspectiva. Assim. Não, mas por isso que o livro é importante, porque ele não é um livro romanceado, não é... Sim. Um livro em que você conta uma história do jeito que você lembra, do jeito que as pessoas lembram. Tudo que está naquele livro foi corroborado historicamente com notícia de jornal da época. Uhum. Então existem testemunhos nos livros dele, né? Pessoas que ele foi atrás. No primeiro livro, se eu não me engano, acho que ele foi atrás de 10 ou 15 pessoas, inclusive o Pedro, né? Dá a perspectiva dele no livro. Eu acho que a crítica que o nego faz ao Robert, que é injusta, que é normalmente de quem não lê o livro, é que ele é anti-Gracie. Ele não é anti-Gracie. Ele, inclusive, ele e eu temos a mesma Se for opinião. resumir a crítica, é um pouco isso. Assim, não é que é anti-Gracie, mas talvez que ele tire um pouco o valor, né? E de novo, isso é uma opinião, né? Assim, tire um pouco o valor que os Gracies tiveram nessa história toda. Pelo contrário. A criação divina de uma arte marcial, eu acho ela muito menos importante do que você defender e aprimorar um esporte. De você ter sido a raiz que se sobressaiu de um esporte. Mesmo você não sendo... Tem relatos ali que o Conde Coma não necessariamente foi o professor de Carlos. Essa é uma das histórias que, porra, você fala, mas foi ou não foi? Não foi. Aí, mas, porra, tem relatos que não foi. Aí, entendeu? Mas aí você tem duas coisas. Você tem relato e você tem fatos. Tem recorte de jornal, declaração do Carlos, do Hélio, do Jacinto Ferro, que era quem é o professor mesmo, quem foi o professor do Carlos, o Jacinto Ferro, que era ligado ao Conde Coma. Isso faz a família Gracie menos importante? É menos importante se alguém deu a faixa preta pro Carlos ou não, pelo que ele fez pelo jiu-jitsu? Não é. Na minha opinião, não é. Eu acho que a família Gracie ter defendido o jiu-jitsu por tantos anos, ter gerado até hoje, você tem praticantes de jiu-jitsu fenomenais, membros da família Gracie, né? Uma família que impôs uma cultura, porque assim, você estava falando de alimentação. Sim, eu falei isso daí veio por causa do Carlos. Exatamente. Que tem, entendeu? São várias coisas que a família Gracie desenvolveu. Contribuiu. É uma cultura, o jiu-jitsu é uma cultura em si. O jiu-jitsu levou o Brasil para fora do país de uma forma que acho que nem o futebol aí já é exagero, né? Mas assim, que assim, você pode até, de repente, comparar com o futebol. Sim. Sabe? Porque foi a família Gracie, você fala Gracie lá, todo mundo, em qualquer lugar do mundo, você fala Gracie, nego sabe que é uma família de lutadores.
Tem gente que pensa que é uma pessoa, mas fala assim, o Gracie é bom, né, não sei o quê. Sim. Tem Gracie bom de jiu-jitsu, tem Gracie ruim de jiu-jitsu, tem Gracie que é bom professor, tem Gracie que não é. O livro do cara não é anti-Gracie. Ele não tem uma opinião anti-Gracie. Eu sei qual é a opinião dele. E tem uma passagem no livro que eu acho a melhor declaração do livro, é do saudoso mestre Robson Gracie, que é assim, você não pode perguntar o que seria da família Gracie sem o Conde Koma, porque essa disputa é se o Conde Koma deu aula para o Carlos ou se foi o Jacinto Ferro que deu aula para o Carlos, que é aluno do Conde Koma. Você não pode perguntar o que seria da família Gracie sem o Conde Koma. Você tem que perguntar o que seria do Conde Koma sem a família Gracie. E é verdade. Verdade. Sem a família Gracie não existiria jiu-jitsu, não existiria Conde Koma. A memória do Conde Koma estava acabada. Teve um cara lá, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, que foi lá e recuperou o jazido do Conde Koma, porque o nome dele, né, começou a se tornar relevante por causa da família Gracie. Não, ele era um cara que veio do Japão, trabalhou, talvez tenha sido um espião, talvez tenha tido um circo, talvez tenha, né, uma figura interessante por si só. Começou a difundir o jiu-jitsu no Brasil, mas esse jiu-jitsu só andou porque caiu na mão do Carlos e do Hélio Gracie. O Carlos, um homem de visão. Sim. E o Hélio, um homem de coração, um homem que ia lá e botou na reta e que... Muito valente. Sabe, um homem valente. E aí, que desenvolveu essa família que não tem como você ser do jiu-jitsu e desprezar a família Gracie. Não tem. Ninguém pode fazer isso. Não existe base para isso. Tem outras pessoas que não necessariamente aprenderam da família Gracie ainda. Existe uma linhagem do Fada, talvez, e tal. E talvez um pessoal lá do Pará e de Manaus. Mas se eles estão vivendo de jiu-jitsu, é pelo trabalho da família Gracie. E isso o Robert deixa claro. O segundo livro do Robert pega do período que acaba o primeiro, né, e continua na evolução do jiu-jitsu. Mas metade do livro é em cima da pessoa que, na minha opinião, foi o Gracie mais relevante de todos, que é o Carson. Que é quem passa da aula do jeito que a gente dá aula aqui. Porque antigamente a aula era tipo aula particular, né? Aula particular, as 36 posições de defesa pessoal. Pois é. O Carlos dá aula de grupo. O Carson cria aula de grupo. Cria grupo de competição, equipe de competição. E ele entrava num campeonato com uma equipe que fazia mais pontos do que todas as outras academias juntas. Não, impressionante o que o cara fez. O que eu ia falar é o seguinte, cara. Até lembrando da conversa que eu tive agora com o Gorilla Hands aqui, cara. Que ele falou assim, cara, isso fez também com que a gente evoluísse. Porque se a gente abre pra competir entre a gente, porra, você vai ter que se mexer agora, né? Entendeu? Assim. E foi o que aconteceu com as academias. Porque, porra, o cara saiu na frente de todo mundo, como você falou, disparado na frente. Então todo mundo teve que, naquele momento ali, se preparar para enfrentar. Porra, agora eu tenho que ganhar dessa equipe número 1, que é a Carson Gracie. Né? O cara ficou sozinho por um tempo. Então, assim, isso trouxe uma evolução do jiu-jitsu. Né? E como você falou, abriu o caminho para um novo olhar e a forma como hoje a gente dá aula, né? Que tem o rola, enfim, e mudou um pouco o sistema como era o jiu-jitsu greciano antigamente. Pois é, a dificuldade, né, é você chegar numa situação da qual você não consegue passar, é super importante para o desenvolvimento em qualquer área. Sim. Então, você não pode cair numa guarda 50-50 e falar assim, não sei como é que eu passo essa guarda aqui, vamos proibir essa guarda. Tem que ser, não sei, vou continuar tentando. Hoje em dia, a 50-50, que era uma guarda que ninguém passava, porra, na época, o Leandro Lua, acho que era um cara que não parava na 50-50, ele né, tinha um jiu-jitsu tão pra frente que ele foi e nunca parava ali, e várias outras pessoas, e hoje em dia já não é
tão insolúvel assim. O Damian fala isso também. Fala assim, pô, a gente vai evoluindo em cima das dificuldades, né? E foi assim. Senão não tem nem graça, cara. Você chega no ponto que não tem mais novidade. Essa é a parada do jiu-jitsu também. O jiu-jitsu, cara, é uma luta que é viva, uma arte marcial viva. O judô, cara, ela não desenvolve mais. Toda vez que pinta uma parada que o nego tá fazendo, os caras começam a sentir dificuldade, proíbe. Sabe? Você não desenvolve mais o karatê. Qual foi a última vez que criaram um movimento novo no boxe, um movimento novo no karatê? Não tem. Sim. No jiu-jitsu, todo mês tem uma parada nova, porque tá vivo, tem muita gente criando, tem muita gente tentando fazer coisas, e a competição ajuda isso, mas o fato da gente ter tantas outras vertentes, da gente pegar uma galera do Senkimono e umas coisas do Senkimono. Quando eu fui dar aula, quando eu fui trabalhar com o Brock, que eu tinha aquela visão, né, que a gente tinha antigamente, o wrestler é só força. Os caras tomam um monte de bomba aí, vem aí, faz um monte de força. Pô, a gente pega os caras na técnica, molinho, não sei o quê. Não é nada disso. Tem um método de ensino que os caras fazem, a forma que o treinamento deles ocorre, a técnica, os caras são técnicos pra caramba. É óbvio, cara. Tu acha que o wrestling, judô e jiu-jitsu são a mesma coisa, você só mudou a regra. Se você vai lá num campeonato de wrestling e fala assim, agora bota o kimono e pode finalizar, virou jiu-jitsu. Sim. Se você chega no jiu-jitsu e fala assim, agora se você tacar o cara de costas no chão, vale como uma finalização, virou judô. Sim. Se você chega no judô e fala assim, tira o kimono, virou wrestling. Então, as três têm os mesmos conceitos, a mesma mecânica. Eu gostaria de ter prestado mais atenção nas minhas aulas de física na escola, porque jiu-jitsu é mecânica pura, física pura. Quando você entende isso, você consegue fazer as coisas. Por isso que o Roleta tinha um jogo tão avançado, porque ele tinha um background de engenharia. Então o cara entende aquela assim, isso aqui parece um movimento de catapulta aqui. Aqui tem esse movimento em 90 graus que me dá vantagem, aquele movimento ali é o movimento de um pé de cabra, não sei. Aí o cara foi desenvolvendo uma guarda diferenciada por causa disso. Sim. Né? Então, nem sei o que eu tava falando, mas já me perdi. Não, você tava falando então. Não, mas acho que legal assim, essa visão, né? Até o próprio Nado me passou aqui hoje, inclusive. Você tava falando do wrestling, né? Assim, quando você chegou nos Estados Unidos, você começou a ter uma outra visão do que era o wrestling, que parecia ser um negócio só de força, né? E o Nado me passou até um arquivo hoje, obviamente, de um wrestler, né? Ou de uma associação de wrestling, falando que o wrestling provou que hoje a arte marcial mais eficiente no UFC, que em 30 anos, né? Em 30 anos de UFC, o que predominou mesmo nesses 30 anos foi o wrestling. Aí tem lá um gráfico lá mostrando, o jiu-jitsu tá em segundo, mas o wrestling tá lá na frente, entendeu? Assim, que hoje é a arte marcial mais eficiente. Enfim, mais eficiente não é. Enfim, isso aí é... Isso é o wrestling falando sobre você a pode, cada um defendendo você vai seu derrubar, UFC. Exatamente. Você vai derrubar e você vai controlar. Mas se você só derrubar e controlar e não souber como é que você faz para finalizar, a eficiência acaba. Né? Você teve a experiência também de lutar profissionalmente no ADCC com alguns wrestlers, né? Eu lutei com o Tito, lutei com o Jeff Monson. Pois é. Mas, realmente, o que fez muita diferença pra mim foi esse período que eu passei com o Brock. Lá tinha um cara que é pouco conhecido aqui no Brasil, um dos melhores parceiros de treino, chama Cole Conrad. Ele é 2 vezes campeão americano, NCAA, né? Campeão americano de wrestling. E ele ganhou do Velasquez várias vezes no wrestling, acho que ganhou do Velasquez 8 vezes no wrestling. E ele, cara, é um gordão. Aí a primeira vez que eu fui treinar com o Cole, eu botei na guarda, começou o treino, botei na guarda. O Cole deve ter uns 140, 150 quilos. Não, 150 não, exagerei. Entre 130 e 140 quilos. Mas é um gordão, mas é aqueles gordão maçudo, sabe, forte.
Aí eu falei assim, esse gordo aí, né, maluco? Molinho. Puxei pra guarda. Na hora que eu puxei, que eu sentei, assim, eu começava de joelho, né? Sentei. Nem começava em pé com os caras, porque doía muito. Já comecei de joelho. Sentei. Na hora que eu sentei na guarda de gancho, ele deu um pulo, caiu do meu lado. Deu uma estrela, assim, caiu do meu lado. Eu falei, ia lá, maluco, o gordinho serelepe. Quando eu fui virar, né? Porque aí não deu pra virar pra dentro. Quando eu fui virar pra fora, no meio, ele deu um pulo e caiu na minha frente de novo. Aí eu falei, caralho, que porra é essa aqui? Aí nessa que eu fui virar pro outro lado, ele já começou a se mexer. Eu falei, meu irmão, que porra é? O que tá acontecendo aqui? Porque eu tava em boa forma física, porra, tava forte e tal, mas o cara tinha uma mobilidade que eu jamais esperava que ele tivesse. Aí ele me botou um negócio que ele chama de polar bear choke, que parece um triângulo de mão, só que em vez do teu braço tá aqui, o braço fica embaixo. E ele te abraça, assim, é meio que não é bem uma cervical, mas é um negócio que tu não consegue respirar direito, ele é muito grande. Eu só caí nessa posição uma vez, só nesse dia. Depois, eu nunca mais deixei o meu braço cruzar na frente do meu corpo. Podia fazer qualquer coisa, mas eu não deixava o meu braço vir aqui pra prevenir. E esse ataque foi o mais doloroso. Eu nem bati nesse dia, mas eu sofri de uma forma na mão desse maluco, e eu fiquei amigo dele, né? Ele foi campeão foi campeão do Bellator, foi invicto no Bellator, ele deveria ter ido pro UFC, mas ele só queria o dinheiro do MMA para fazer outra faculdade. Ele já tinha uma faculdade para fazer outra faculdade. Aí uma vez eu trouxe ele para fazer, aí eu ajudei, né? Eu treinei ele jiu-jitsu, mesmo depois que o Brock se aposentou, ainda fiquei treinando ele um pouquinho. Ele foi lá na academia uma vez e deu um seminário, porque ele já me mostrava as coisas, mas ele deu um seminário, cara. Ele me mexia assim com 2 dedos, assim. A perfeição do movimento era uma parada absurda, né? Então você entende que aquilo não tem só força. Esse cara, tudo bem, ele é forte e tal, mas ele é ágil, ele sabe como fazer a mecânica funcionar, como fazer o corpo dele funcionar para o que ele precisa. Então, pô, eu aprendi muito com essa galera e assim, o wrestling tem sim que ser respeitado muito. Eu ainda acho que o jiu-jitsu é mais eficiente que o wrestling, mas não existe você estar no UFC sem um conhecimento extenso de wrestling. Não existe, não dá. Como não dá pra você não saber nada de jiu-jitsu também. Sim. Até vi também você falando um pouco assim, a sua visão, né? Isso também hoje é uma coisa muito questionada, falada, né? Da chave de pé. Isso também tá fresco na cabeça, porque eu conversei muito com o Majid sobre isso. E eu vi você falando que, pô, você também não gosta você só acha que só deve treinar isso na faixa preta, enfim, nas faixas mais avançadas. Né? Enfim, sua visão sobre isso, né? Porque isso tá relacionado ao que a gente está falando, né? Da evolução, né? Isso, e de novo, isso é um questionamento. Pô, a gente deve colocar logo o nosso, porque a gente tem visto, inclusive, principalmente na DCC, ou esses eventos de sem kimono, muitos atletas do jiu-jitsu de pano tendo dificuldade, né? Com essas chaves, enfim, e que é uma coisa que hoje, assim, no nosso universo ali de lutas de grappling, né, principalmente nos Estados Unidos e os americanos, tem aplicado muito, né? Eles começaram a se especializar. Você vê até algumas declarações do John, ele fala, né, assim, que, pô, ele começou a ver também o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu, pra parte de baixo, cara, você tem 50% do corpo. Não foi ele que falou isso? Enfim, eu escutei ele falando isso. Mas então, exatamente. Eu não sei se teve alguém, mas eu escutei ele falando isso. Ele é tão bom, esse maluco, ele é tão bom que ele te falou quem falou isso pra ele. Nesse mesmo vídeo, ele conta a história e ele diz quem foi que falou isso pra ele, mas você sai do vídeo achando que ele chegou a essa conclusão, que ele teve esse insight. Não, foi o Jim Lister que falou isso pra ele. O Jim Lister falou que foi campeão de Abu Dhabi com o Ryu Hook. Que foi um cara que era bom de chave de pé, sim, que era bom de chave de pé pra caramba. Então, o Danaher é tão bom falando que você ouve a entrevista e se você não estiver muito prestando atenção, você vai sair com uma impressão que não é a verdadeira. Quem falou isso foi o Jim Lister. Quem já tinha feito isso foi o Jim Lister. Ele usou o Jim Lister como parte
para desenvolver, sei lá, nem para desenvolver uma teoria. A teoria já estava lá, o cara já deu a teoria para ele. Sim. Né? E aquela galera ali é a galera do Renzo, na verdade, né? Sim, a galera do Renzo. Então, assim, porque eu vi isso e eu falei assim, caralho, eu quase me perdi quando eu vi esse vídeo. Eu falei, caralho, mas o cara teve esse insight mesmo? Eu falei, não. Ele acabou de falar que foi o outro cara que teve o insight, que explicou pra ele. Eu não posso ser contra a chave de pé. Se eu sou conhecido hoje... Porra, tu fez a final absoluta com um cara que todo mundo tava apostando as fichas no cara. E tu foi lá e finalizou o cara com a chave de pé, meu irmão. Pois é, quem sou eu pra ser contra a chave de pé? Mas o que eu acho, assim, sobre o heel hook, eu acho que o heel hook causa um dano muito grande, é um risco muito grande. Eu tenho alunos que se machucaram com o heel hook, tiveram que parar de treinar por muito tempo. Causa um risco muito grande. Então aí você fala assim, mas aí o atleta de alto nível quer correr o risco. Sim, claro. Não só isso, mas a pergunta que eu te faço é, você não acha que se a gente, cada vez que a gente, e como o jiu-jitsu mostra isso, se a gente treinar mais, a gente vai se sentir mais à vontade para defender e vai entender mais essa chave? Sim. Vai se machucar menos? Sim. Inclusive, eu falei isso nessa parte que eu estava falando da 50-50, que você tem que sempre continuar progredindo. Sim. Só que eu acho que tem algumas coisas que elas acabam causando mais dano do que benefício. Por exemplo, por que não botar cervical de volta no jiu-jitsu? A cervical é outra, né, cara? Por quê? Porque o dano é enorme. Mas aí, se eu for lutar com o Gordon Ryan, ninguém dá cervical. Não tem nenhum evento que realmente deixa a cervical comer solta. Aí se eu vou lá lutar com o Gordon Ryan e meto-lhe uma cervical... Não, porra, só a gente ir aqui no Hugo Duarte aqui dar um treino com ele, tu vai ver, meu irmão, como é que a galera, todo mundo aplica. Se tu não ficar ligado, ele vai te aplicar uma chave de cervical. Pois é. O que acontece qual é o dano? Vale a pena? A luta livre hoje em dia é muito menor do que o jiu-jitsu, assim, a gente não tem... E eu posso ter errado também. Quando foi perguntado, porque a IBJJF pergunta, quando muda a regra, a IBJJF consulta um monte de gente, né? Manda vídeo, pede opinião, não sei o quê. Quando foi consultado quem era a favor de botar chave de heel hook para faixa marrom e preta sem kimono, todos foram favoráveis. Eu fui o único que fui contrário. Eu acho que eu tô, no meu ponto de vista, eu acho que eu tô certo. Eu acho que preservar o atleta... Porque assim, você como professor não quer que seu atleta se machuque, porque ele para de pagar a sua academia. Sim. Eu como atleta não quero me machucar, porque eu não posso competir. Sim. A IBJJF como confederação não quer que o cara se machuque, porque não vai receber o valor da inscrição. E a Flow Grappling não quer que o cara se machuque, senão vai estar sem a estrela do Flow Grappling. Pode ser que eu esteja errado, que realmente a gente praticando mais, a gente começa a se machucar menos? Claro que sim. Mas assim, eu não entendo alguém mostrar um heel hook para um faixa branca, que não sabe nem se mexer direito. O heel hook, se você se mexer um pouquinho fora do eixo, você ou vai estourar o teu joelho, se você estiver se defendendo, ou vai estourar o joelho do cara se você estiver atacando. Mas assim, é regra, vamos nos adaptar. A regra é essa, vamos nos adaptar. Agora, o crescimento do sem kimono, utilizando essas regras, tem muita gente que só luta em determinada regra. É como se você pega um cara que é o melhor do mundo no tênis, mas só joga no saibro, para pegar o melhor do mundo que só joga na grama. Aí você vai fazer um campeonato, mas você fala assim, vamos pegar esses caras, mas só vamos jogar no saibro. E assim, a raquete do saibro também, vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar um pouquinho a regra aqui de como é que faz ponto, não sei o que. Vamos mudar um pouquinho e fica aqui para esse cara que está sempre competindo nessa regra. Esse cara vai ter uma desvantagem. Uhum. Aí esse cara aqui, o cara da grama, de vez em quando ele joga no saibro. Já é uma desvantagem menor, mas mesmo assim, ele faz um monte de outras coisas e joga no saibro. Esse malandro aqui só joga no saibro. É isso, existe uma galera nos Estados Unidos que pelo fato deles não terem condição, até teriam se dedicassem, mas é muito mais fácil você criar algo novo, que não é também algo novo, mas você pegar um pedaço do esporte que não é tão explorado, do que você ir lá onde estão os leões.
E aí você chama os leões, mas você fala assim, ó, só aqui, só dessa forma. Entendeu? Então, a própria Flow Grappling investe nisso, incentiva isso, né? Então, às vezes o cara pergunta, quem tem condição de ganhar do Gordon Ryan? Qualquer um que treinar o tanto que ele treina, porra. Essa demanda, né, cara, essa crescente do sem kimono, você sente lá, você que tá na América, assim, você sente que, porra, hoje você tem que trabalhar esse lado, você tem uma aula dedicada pra isso, ou cara, sim, horário. Não, é porque assim, uma minoria barulhenta, entendeu? É um cara que atrai toda a atenção hoje, o Gordon suga muito a atenção, né? Então o nego acha que o sem kimono é o futuro, já viu quantos campeonatos da BJJF tem? Quantas pessoas estão num campeonato brasileiro, num campeonato europeu, num campeonato pan-americano, num campeonato mundial de Master? Sim, Master. O kimono tá muito bem, obrigado. Tá bombando. O que tá pelo mundo é o kimono. Quantas academias sem kimono tem no mundo? Quantas de kimono tem? Não tem nem, não chega nem perto. Não, sim, mas acho que daqui a pouco vai ter um movimento de chegar, né, perto de... Né, hoje não é chegar perto. Porque é um movimento muito recente pra também. Para chegar né? perto vai demorar 20 anos e assim, os caras não podem errar, né? O negócio tem que ser assim. Porque o jiu-jitsu kimono é chato. Não, é chato mesmo. Ainda mais essa galera que tá aí, cara. Você tem, Mika Baby Shark, Tainan. Os caras são ninja, bicho. O Mika e Baby Shark, por exemplo, eles fazem muito dos dois, né? Assim, eles estão o tempo inteiro fazendo a transição. Por causa de grana. Sim. Você pergunta lá pra eles o que... Bom, não sei se você já perguntou. Você perguntou que você teve com eles aqui. Sim. O que eles querem fazer, eu imagino, né? Não sei. Que é kimono. E você tem mais um monte de gente. O nego vai no sem kimono por causa de grana. Isso que acontece. O cara tá treinando de kimono o ano inteiro. A grande maioria do tempo. Abu Dhabi é em julho, agosto. Abu Dhabi é em setembro. O cara tá lutando de kimono em junho. Treinando forte pro Mundial. Sim. Às vezes em agosto. Então, o cara tem 2-3 meses para se preparar, para soltar o kimono e ficar treinando sem kimono para ir para um outro evento importante. Entendeu? Mas qual o tamanho do Abu Dhabi, assim, número de atletas? Mínimo. Mesmo com o que eles estão tentando fazer agora de ter campeonato do ADCC pelo mundo, o número de participantes é ridículo comparado com o número de participantes de kimono. O fato de existir uma associação, uma federação, sei lá, Abu Dhabi acho que não pode se dizer que é uma federação, que tem dinheiro ilimitado, né? Mas assim, eu não vejo o jiu-jitsu de kimono acabando de forma nenhuma. E, cara, é jiu-jitsu. Gracie Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, American Jiu-Jitsu, Invisible Jiu-Jitsu, Comprido Jiu-Jitsu. Essa porra é tudo jiu-jitsu, cara. Sim. Sabe, a gente aqui, lá nos Estados Unidos, quando a gente fala Brazilian Jiu-Jitsu. Aqui é jiu-jitsu. Sim. E é assim que eu penso, que do jeito que eu aprendi aqui. Todas essas vertentes, essas variações, são a mesma arte. São a mesma coisa. São o esporte que Hélio e Carlos defenderam e desenvolveram esse tempo todo. Sim. Até chegar a gente. Muito bom, irmão. Muito bom ter você aqui. Essa conversa também profunda, né? Eu sabia que ia ser, porque, enfim, como eu falei, você é um cara de uma experiência, né? Assim, você viveu aí uma época muito importante. Foi uma grande referência, fez grandes lutas, acho que é referência para muita gente. E hoje não, né? Há muito tempo já vive do jiu-jitsu, mas hoje vive fora do país, representando o nosso país de alguma forma também, espalhando, né? O que a gente também considera que tem uma raiz importante nossa, né? Do jiu-jitsu brasileiro. Então sou muito grato pela sua vinda e ter tido essa troca. Vamos fazer mais, a gente até falou de repente fazer inglês, que acho que é importante, é um novo projeto aqui meu também, a gente começar a expandir essas conversas para fora. Eu recebo também essa demanda assim, de pessoas que querem escutar algumas pessoas como você, né, falando inglês para que eles possam entender. Então, gratidão aí, meu irmão.
Como Obrigado, eu falo, é André. impagável esse tipo de coisa, porque, porra, cara, pra mim isso, eu falo muito pras pessoas, né? Às vezes a gente não consegue fazer disso aqui um negócio, né? Pra ganhar dinheiro, né? E é um tempo que a gente coloca aqui de dedicação, de parar tudo pra fazer essa conversa aqui. Mas o quanto isso aqui, não só pra gente, né? Talvez isso aqui é o mínimo, mas pra mim é muito importante, porque eu aprendo muito nisso. Mas o quanto a gente tá passando essa mensagem, impactando pessoas aí, meu irmão, pelo mundo afora, de uma maneira muito positiva. Eu recebo muitas mensagens, assim, de uma galera que tá sendo, né, de alguma forma impactada, e isso, pra mim, é o que vale mais. Cara, obrigado, agradeço. É sempre ótimo ter a oportunidade de conversar sobre jiu-jitsu. Conversar sobre jiu-jitsu aqui no Brasil, numa plataforma que os brasileiros vão escutar. O fato de eu estar lá fora, eu estar morando fora do Brasil, não quer dizer que eu não esteja preocupado com o desenvolvimento do país e do nosso esporte no país. Sim. Eu acho assim, a gente tem várias perspectivas diferentes. Você conversa com várias pessoas, várias perspectivas Sim. diferentes. Mas todos têm uma coisa em comum. Todas as pessoas que estiveram aqui amam o jiu-jitsu e querem que o esporte se desenvolva. Eu posso achar que ele vai se desenvolver mais de uma forma, o fulano pode achar que essa forma vai estar errada e vai ser de outra forma. Mas o importante é a gente ajudar o nosso esporte a crescer, convidar os nossos amigos para treinar, e usar o esporte sempre de uma forma boa, entendeu? E aproveitar esses benefícios que o jiu-jitsu traz para a gente, traz para a nossa vida. Sim. Então, obrigado pela oportunidade. Quem estiver em Chicago, dá um pulinho lá na academia. Show. Eu quero ir lá também visitar. E vai ser mais que bem-vindo. E muito obrigado. Valeu, meu Valeu, irmão. galera.